Opa, e aí, gente, tudo beleza? Mais um podcast Pode Contar Tudo. Eu sou o Zé Gomes e todas as segundas-feiras nós estamos por aqui com esse podcast trazendo personalidades para bater aquele bate-papo e fazendo com que o entrevistado conta tudo. Gostaria aqui de agradecer a você que compartilha esse canal, né? No YouTube a gente está aí toda segunda-feira trazendo para vocês podcast. E lembrando que nós sempre temos aqui um apoio da Webnet Internet para você que quer ter uma internet de qualidade com aquele suporte que você merece. Só procurar a equipe lá da Webnet Internet. E também junto comigo tá Beach Point, para você que gosta de praticar aquele esporte com os amigos, com a galera, pode reservar o seu espaço, o seu horário. Tudo que é relacionado a esporte de areia, Beach Point oferece para você todos os dias, todas as tardes, beleza? Quero registrar também aqui a presença da Claudemíria. Tudo bem, Cláudia? Tudo beleza? Tá baixado aí o volume do celular? Tá bom, então tá beleza. E vamos conversar com uma pessoa hoje aqui. Não sei se dá para chamar, se é professor, jogador de xadrez, professor universitário, professor de física, diz que todo professor de física é meio doidão, é verdade? Devacir de Moraes. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Zé, pelo convite. Obrigado você, obrigado a Cláudia. É muito bom estar aqui com vocês, um prazer mesmo. Mas conta aí pra mim se é verdade, todo físico tem um pouco de doido. Ah, precisa. Na verdade, não, tem um pouco de mito, claro, né, Zé? Mas, assim, geralmente, muitos físicos, eles... A gente passa por um período muito difícil dentro da graduação. Muitas horas de estudo, muita pesquisa. E aí, às vezes, acontece de ter um ou outro que... Mas isso vale tudo para todas as exatas, né? Todas as exatas. Tanto é, Zé, que os cursos de física e matemática, vamos pegar aí... Hoje mudou um pouco, né? Hoje a gente tem ciência da natureza, que enquadra física, química e biologia, e matemática. A matemática agora, ela digamos que ela desvinculou das ciências exatas e ela é considerada, as ciências da natureza é considerada agora como sozinha, né? Ninguém tá aguentando mais a matemática. Aí, desvinculou ela, mas a média de alunos que termina, cada 40 alunos que ingressam num curso de físicas é 3, 4, matemática do mesmo jeito. A cada 40 que ingressa, quando termina 4, o pessoal aplaude. Então acaba passando por um período traumatizante aí no decorrer da graduação. Me diz uma coisa, quem joga xadrez é enxadrista? Enxadrista, exatamente. Eu pensava que era relacionado a pessoas que trabalham na roça. Não. Porque trabalha na roça é enxadrista, foicista. Não, na verdade o jogador de xadrez é chamado enxadrista. Eu sou um apaixonado por xadrez. Eu jogo xadrez há muito tempo? Eu aprendi a jogar xadrez em 2011. Na verdade, a gente é professor. E como professor, você precisa buscar meios de interagir com os alunos. Eu acho que isso é fundamental numa instituição de ensino. Você precisa trazer o aluno para o seu lado. E eu tinha dificuldade nisso. Então, como que eu vou conquistar o aluno? E um dos meios que eu consegui foi ensinando xadrez para eles. Eu aprendi a jogar xadrez, ensinava xadrez na escola. E isso era um fator de uma ponte. O xadrez foi uma ponte entre eu e os estudantes. E acabava criando um vínculo mesmo, né? Porque eu até costumo falar, eu comecei a trabalhar com xadrez na escola estadual, professor Valdomiro Teodoro Cândido, de Nova Bandeirantes. Também na escola Ernesto Neivert. Então, nas duas escolas eu desenvolvi o projeto de xadrez. E os enxadristas, eles acabavam virando família mesmo. Então, o grupo de enxadristas ali era uma família. E, inclusive, dentro de sala de aula. Então, era uma ponte que eu tinha de ligação entre o professor físico, que é uma disciplina extremamente desgastante. Você passou por isso no ensino médio, certamente. E os estudantes. Então, o xadrez, ele proporcionava essa ligação. E aí, facilita, né? Se você tem afinidade com o professor, facilita o aprendizado do estudante. Lá no mundo do futebol, existe os fanáticos, torcida organizada e as Maria Chuteira. No xadrez, existe as Marias enxadadas? No xadrez, é um jogo um pouco mais contido, Zé. Mas tem os fãs? Tem os fãs. Olha, você já jogou com fã assim? Já deu um checkmate, né? Que, na verdade, o meu nível de xadrez, ele é mais por esporte mesmo, mais por brincadeira. Mas quando a gente... Eu já participei de alguns campeonatos, levei estudantes meus para participar de alguns campeonatos. Estadual. E no estadual você tem pessoas
quando você tem uma partida muito tensa, uma partida entre dois jogadores fortes, circula de muitas pessoas assistindo ali, porque é gostoso. E até a gente costuma dizer o seguinte, que xadrez parece um jogo monótono, né? Quando você olha duas pessoas ali pensando, muito tempo pensando, você pensa que, assim, olha, realmente é um jogo que não tem emoção nenhuma. Na verdade, Zé, o xadrez, ele é muito, exige muito da pessoa. É como se fosse uma guerra, realmente. Eu acho assim que é uma suruba intelectual. Onde lá tudo como todo mundo e dois olhando. É interessante, mas o xadrez ele é extremamente desgastante. Para você ter uma ideia do quanto isso o xadrez tem um contexto histórico também por trás, porque realmente, como você está falando, é uma briga intelectual, né? Então você tem na Guerra Fria, nós tivemos um match em 72 entre um americano e um russo. Esse match foi extremamente famoso e extremamente desgastante para os dois jogadores. Eles disputavam as partidas. Tinha um grupo por trás em que, naquele momento ali, valia a soberania intelectual. Então, que aquele que ganhasse, teoricamente, seria o melhor, né? Então, essa partida do Bob Fischer, que foi o campeão americano, que ganhou, ele fez com que o russo ele fosse expulso da Rússia, porque, por ter perdido a partida, o match, o campeonato mundial. Então... Mas, você falando assim, com toda essa vontade, assim, dá pra ganhar dinheiro jogando xadrez? Nossa, assim, existem várias formas de você ganhar dinheiro no xadrez. Eu, por exemplo, não consigo, porque não sou um profissional do xadrez, né? Eu não vivo disso. Mas no Brasil hoje, o Brasil é um país que incentiva muito pouco o xadrez. Agora que está aparecendo os canais do YouTube, você tem professores de xadrez. Então, essas pessoas, eles ganham, porque o xadrez com a pandemia possibilitou que o xadrez virasse um jogo online. Então, no jogo online tem um dinamismo maior. E como tem um dinamismo maior, você tem mais pessoas praticando, né? Então, mais pessoas praticando. Você tem canais criados para atender esse público, atender essa demanda. E aí, essas pessoas, elas ganham dinheiro. A elite mundial de xadrez... Não vamos pensar na elite, não. Os grandes mestres brasileiros, que são bons, mas não estão na elite mundial. Eles ganham dinheiro, porque os campeonatos dão premiação até razoável. No Brasil, nem tanto, como eu tô falando para você. No Brasil, você vai ter aí, 5 campeonatos que pagam premiação boa mesmo. Mas... Por exemplo, o campeão mundial, ele ganha $1.200.000 pelo título. Só pelo título. Então, tem outros campeonatos aí que também gera receita. Além disso, tem os patrocínios, né? Posso estar equivocado. O campeão mundial na época, em 2018, era o Magnus Carlsen. Ele é um norueguês. Esse cara, ele é um gênio mesmo, assim. Muitos acreditam que ele seja o melhor jogador da história do xadrez. Ele tinha faturamento, na época, na ordem de 70 milhões. Posso estar falando, talvez, cometendo um erro aqui, mas me parece que era 70 milhões de euros por ano. Não só com xadrez, todo o conjunto xadrez, entendeu? As plataformas que ele tinha, os patrocínios, os campeonatos, tudo mais, que rendia mais ou menos isso aí por ele. Então, mas dá pra considerar que o xadrez é um esporte que os competidores não derramam um pingo de suor? Muito. Você termina... Olha, eu tinha uma aluna, como você falou, sou professor também, sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso. E aí eu morei por 5 anos em Confresa. E aí tinha uma aluna extremamente dedicada. E aí ela falou assim: professor, eu quero jogar uma partida de 1 hora. Que o xadrez, como eu falei pra você, o xadrez pensado, ele é a partir de 1 hora, né, de 59 minutos. E geralmente tem incremento de 30 segundos. No caso deles, foi uma partida de 1 hora. 1 hora só. Então, coloquei eles e eles jogaram 1 hora. Quando terminou a partida, ela estava esgotada mentalmente, mas estava esgotada. Ela falou: olha, professor, é muito desgastante. Eu não imaginava que era tanto. Então, é muito, muito desgastante para quem pratica, assim. Eu considero assim que o xadrez é como se fosse a vida real de um casal, né? Onde que o rei só anda uma casa e a rainha canta a casa inteira.
A rainha é a dama, na verdade no xadrez a gente chama dama, tá? A dama é a peça mais importante do xadrez. Pois é, depois fala que é a gente que manda, né? E o tabuleiro ainda é cor sim, cor não, né? Cor sim, cor não. 64 casas de cor sim, cor não. É isso aí. Conta aí pra gente, sim, a gente conta as piadas aqui, mas qual que é o benefício pra quem joga xadrez? Zé, o xadrez ele é um esporte de natureza intelectual. Então, qualquer esporte de natureza intelectual, ele traz inúmeros benefícios para os seus praticantes, né? Então, desenvolve concentração, raciocínio lógico. Para mim, o que ele mais me ajudou foi na concentração. Então, se você tá jogando uma partida de xadrez e ela é intensa, você esquece do mundo à sua volta. Você concentra só naquele mundo ali. Então, e vale para as outras coisas. Então, você no momento de estar estudando, você consegue fazer isso também. Então, o xadrez, ele ajuda muito. Na matemática, né? Eu considero também uma outra coisa que ele ajuda muito, que um enxadrista, ele precisa olhar para o tabuleiro e ter a leitura global do tabuleiro. Então, ele tem essa possibilidade. Então, permite ao estudante... Eu considero assim, os principais são esses. A leitura global das coisas, você tem um olhar panorâmico de uma situação, problema. Você desenvolver o raciocínio lógico e principalmente, você desenvolver a sua concentração. Aumentar a capacidade de concentração. E, além disso aí, tem estudos que mostram que o xadrez, os praticantes de xadrez têm um percentual menor de ter Alzheimer. Uhum. Então, é extremamente importante. E os brasileiros são bastante competitivos em nível internacional? A gente tem bons brasileiros, mas para você, assim, bons mesmo. A gente tem... Até hoje no Brasil tem 16 GMs. GMs são... Porque assim, funciona assim, olha, no xadrez, a gente tem os ratings, né? Então, e as titulações. Então, no Brasil você tem mestre nacional, mestre internacional e grande mestre. Então, são essas as titulações. O grande mestre é o cara que ele precisa... São várias fases que ele precisa passar para atingir o grande mestre. Então, uma das coisas ele precisa ter acima de 2.500. Então, a gente tem alguns grandes mestres. A gente tem 16 grandes mestres. Eles são competitivos, são bons, mas o melhor grande mestre hoje nosso, se não me falha a memória, é o Luiz Paulo Supi. Ele tem em torno de 2.600 pontos de rating, que é o que mede o nível que o jogador está. O primeiro não foi o tal que era conhecido internacionalmente como Mequin, que chama Mequinho. Mequin. Que era Mequin lá pra fora, né? A gente falava Mequinho. Isso, o Mequin Nossa, me fugiu o nome dele agora, o nome completo. O Henrique Mequin, tem um outro nome, o primeiro nome dele me fugiu agora. Mas ele foi o melhor brasileiro da história. Até então... Ele foi o primeiro e até hoje ninguém... Porque ele foi o primeiro a disputar... Naquela época você tinha uma organização um pouco diferente, tá, Zé? Mas ele disputou um título mundial. Ele não chegou... Ele disputou o torneio de candidatos. É porque, assim, ó, no xadrez é diferente, por exemplo, de uma partida de futebol. No xadrez você tem o campeão mundial e você tem um campeonato onde tem outros campeonatos que classificam para aquele campeonato específico, que chama torneio de candidatos. E ali se tem os jogadores que vão... vai ter o melhor daqueles jogadores e ele vai disputar o campeonato com o melhor do mundo. O Mequinho ficou em segundo lugar no campeonato, no torneio de candidatos. Então, para você, ele é muito forte. Ele foi o melhor mesmo, realmente. Naquela época, você tinha uma medição um pouco diferente do rating. Então, talvez, se fosse hoje, ele seria o brasileiro que teve o melhor rating. A gente tem outros também. Tem o Vescovi também, que é muito forte. É um grande mestre brasileiro que também estava muito forte. Mas hoje, na atualidade, o maior rating, eu considero que o melhor ranqueado é o Luiz Paulo Supi. Mas para você ver a diferença dos nossos jogadores com o nível internacional, o Magnus Carlsen, que eu falei para você, ele chegou a ter 2.884 pontos de rating. Hoje ele está com 2.830. Que é o melhor do mundo. Então, o campeão mundial de xadrez é um chinês, chama-se Jing Liren. Ele é campeão mundial até porque o Magnus Carlsen não quis disputar o torneio não quis disputar o campeonato mundial. Ele abdicou do título dele. E aí o Jing Liren foi campeão. Ele tem 2.780, mais ou menos. Então, para você ter uma noção da diferença, né? Então, a gente está praticamente 180 pontos abaixo desses caras. Então, eles são muito fortes. No xadrez existe uma confederação? Existe. Brasileira? Existe a Confederação Brasileira de Xadrez. Eu sou árbitro auxiliar de xadrez.
E o que faz um árbitro de xadrez num jogo? O árbitro de xadrez, ele... A rainha, como é que é? A rainha tá indo pro lado errado aqui. Vai ser comida. Você mexeu a peça errada. Acontece. E tem como roubar no jogo? Tem, Zé. Olha, aconteceu... Tem um caso emblemático, assim, da história. Que foi tinha uma mulher... A melhor mulher jogadora de xadrez chama-se Judith Polgar. Ela, numa partida com o então campeão mundial... O russo... Nossa. Vai lembrar o nome terminado com Voski? É isso. Inventa qualquer coisa aí. Jatambroski, ele vai saber mesmo. Mas ele... Nessa partida, ele pegou a peça... Moraivosky. Não, me fugiu o nome dele agora. Ele foi campeão mundial por muitos anos. Até o pessoal fala que ele e o Magnus Carlsen são os melhores do mundo da história. Mas eu não vou lembrar o nome dele. Ele mexeu uma peça e voltou. E segundo... Ele voltou o lance. Não pode, isso é um lance irregular. Então, é um caso emblemático que, na época, o árbitro podia ter interferido. E como ela é muito influente, né? Eram todas duas coisas, né? A mulher, na época, não ter voz. E ele ser muito influente. Ele acabou não voltando o lance. Então, é necessário... Então, o árbitro é árbitro que fala, árbitro. O árbitro fica lá. Se fica 2 horas, ele fica lá. Você não acompanha as partidas. Geralmente, você tem um sistema, porque se utiliza um sistema para fazer o pareamento dos jogadores. E aí, o árbitro fica ali acompanhando o sistema. Se tem alguma dúvida, eles chamam e você vai lá observar o que está acontecendo. E aquele negócio de ficar um cara só jogando contra um montão lá? Existe? Acontece, é simultâneo. O nome do jogador é Kasparov, tá? Kasparov é considerado um dos melhores. E ele fez isso com a Judith Polgar. A simultânea, ela acontece quando você tem um grande mestre, um jogador que é muito forte, e ele vai jogar com várias pessoas de forma simultânea mesmo. Então, você coloca o tempo e ele faz o lance, você faz o lance, ele faz o dele e vai passando pelas mesas. Tem simultâneas com 50 jogadores. O Magnus Carlsen mesmo, quando ele veio no Brasil, ele disputou uma simultânea com 25 jogadores. É doido, Aí é bom, hein? E empatou com 2 só, ganhou o restante todas. E só lembrando aqui que o Devarce é lá da cidade de Juína, que é na cidade vizinha. Diz que lá tem um menino sub-8, diz que é o bicho. Muito forte, Zé. Muito forte. É autodidata. Autodidata. Ele aprendeu a jogar xadrez sozinho. Eu até então não conhecia. A gente trabalha, né, desenvolve um projeto de xadrez em parceria entre o Instituto Federal e a Escola 21 de Abril. E aí, ao final do semestre, ao final do projeto, a gente organiza um campeonato, né? E nesse campeonato ele foi participar. Ele, na verdade, ele estava com 7 anos quando ele participou do campeonato. Foi agora, ele fez 8 anos agora, esses dias. Ele de todo mundo. De todos os candidatos. Assim, é impressionante o nível que o menino joga. E aí eu fui questionar, né, com a mãe dele, com quem treinava ele. Ele não treina treinador. Ele aprendeu sozinho. Será que é no computador? Eu acredito que ela falou assim que ele assiste muitos vídeos no YouTube. Tem também, ela comprou um pacote de aulas do Evandro Barbosa, que é um grande mestre brasileiro muito bom. Mas, assim, por não ter ninguém ali junto com ele, ele aprendeu sozinho. Ele foi vice-campeão brasileiro de xadrez na categoria dele. Zé, e assim, é triste falar, mas esse menino não tem apoio. Esse menino não tem apoio. Então, as autoridades precisavam ter um olhar um pouco mais carinhoso para a situação dele, porque quem banca as participações dele nos campeonatos é a família. E isso é muito triste. Tem um outro caso, até emblemático, de um menino argentino, que o pessoal fala que é o mestre do xadrez. O nome dele é Faustino Ouro. Esse menino, ele estava na pandemia, 6 anos. Muito ocioso em casa, muito ocioso. E aí o pai dele falou assim, menino, arrumou pra ele, falou, vou te dar pra você uma missão. Você vai jogar xadrez. Então, cada 100 pontos que você ganhar no chess.com, que é uma plataforma online de xadrez, você ganha um presente. E a gente começa lá normalmente com 800 pontos, né? Foi pra 400 pontos, esse menino. Em vez de ele tendo que dar presente pro pai dele, né? Porque ele tava perdendo pontos. Você acredita que esse menino começou com uma ascensão tão grande que hoje ele tá com 10 anos e tá com 3.100 pontos de rating na plataforma. O rating que eu falei pra você antes do Magnus Carlsen, ele é na FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez. Agora, esses 3.000 pontos é no chess.com.
dele. O que foi feito? Um grupo de empresários argentinos, vendo o potencial absurdo que ele tem, pegou ele e levou para a Espanha, que é um polo onde você tem uma possibilidade de participar de campeonatos um pouco mais disputados, levou ele para lá e banca ele. Além de bancar ele, a família para estar lá, tá patrocinando eles, você tem... eles também contribuem com 4 treinadores. Então é extremamente importante. Pois é, nossos amigos aí tá assistindo o nosso programa, sempre observe que atrás de mim que tem a cor verde ou azul, porque eu gosto de azul, gosto mais do verde do que do azul. No seu tá ali o vermelho. É colorado, você? Colorado? Não faz não, Zé. Assim o Thiago lá de Gina vai ficar feliz demais, mas não é não. Flamengo, Zé. Flamengo. Cada um com seus problemas. Ei, plano Flamengo, me diz uma coisa. Você sabe o hino do Flamengo? Sim. Todo ele, não. Não, mas conhece, né? Conhece. Uma vez Flamengo. Aí, tá, bem aí nessa parte. Uma vez Flamengo. Por que tem um apito bem depois dessa primeira frase? É homenagem pra quem? Me diz. Homenagem não, Zé. Isso aí, na verdade, é pra mostrar o quanto que os árbitros têm prejudicado o Flamengo. Você prestou atenção que tem um apito ali? Tem um apito. Mas esse apito é homenageando... Homenagem aos árbitros. Mas ultimamente, Zé... Diz que o nome do VAR é VARmengo, é verdade? Isso são os antes que falam isso. Caramba, esse ano o Flamengo ganha tudo no Brasil, hein? Se os árbitros vão pagar, né? Porque tem tentado. Caramba, Deus, você é desse time mesmo? Seleção. Eu até brinco, seleção, né? É doido, né? Vamos apagar esse vermelho aqui, Cláudio. Não, deixa esse vermelho aqui, Cláudio. Eu pensei que era colorado. Não, colorado é o Thiago. Thiago é um professor... Aí tem Vitória também, né? Vitória também, rubro-negro. Vitória é rubro-negro. Tem alguns times rubro-negro, né? Tem o Flamengo, Vitória... O Inter não é rubro-negro, né? Mas é vermelho, né? Você tem o Ituano, que são times Atlético Goianiense tem vermelho? Não, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, são tudo rubro-negro, né? Rubro-negro. Mas esse aqui é do Flamengo. Mas fazer o quê, né? Cada um tem os seus probleminhas, deixa o seu com o seu problema e vamos dando sequência aqui. Vamos contar um pouquinho da sua infância. Como foi sua infância? Tem boas lembranças ou não? Zé, eu tenho boas lembranças. Você era enxadrista também, né? Não, eu era enxadrista. Nessa época eu era enxadrista, Zé. Bom, Zé, hoje eu tô terminando um doutorado e aí dentro da proposta de tese, né? Eu fiz as minhas motivações para a realização da pesquisa. E lá eu coloco exatamente todo esse percurso realizado até chegar à tese, né? E eu posso falar para você que foi um percurso muito sofrido. Foi difícil, mas tem muitos momentos felizes também. A gente é de família muito humilde, né? Graças a Deus. Eu até... de verdade, são coisas que me emocionam. Eu até falo assim, muitas vezes o papai ia pra rua fazer compra. A gente morava no município de Jauru, no Mato Grosso também. Eu nasci em Araputanga, depois a gente mudou pra Jauru. Eu lembro que às vezes ele ficava sem comer pra trazer um pão pra gente. E às vezes ficava torcendo pra ver aquela bolacha recheada, né? É por isso que eu falo assim, a criança mais pobre é mais feliz do que a que tem mais dinheiro, né? Porque verdade, sempre tá torcendo. Quando o pai vai pra rua fazer a compra, eu falo, tomara que venha uma bolacha. Mas na época... Aí quando vem, a felicidade é grande, né? Zé, a gente ficava tão feliz quando tinha o pão, quando eu trazia o pão. Ia trazer o pão, porque a gente ficava esperando, a gente ia correndo na porteira pra esperar esse pão. E era muito gostoso. Assim, essas coisas são... Eu entendo hoje... naquela época não. Naquela época a gente não tinha noção disso, né? Mas hoje eu entendo o sacrifício que ele fazia pela gente. Então depois a gente foi pra... Aí os 15 anos, a gente tava com 15 anos. A gente mudou pra Nova Bandeirantes. Onde em Nova Bandeirantes eu... Fiquei até aos 32, quando eu fui pro Instituto Federal. Que na verdade, tipo assim, era a vida sofrida, mas nunca deixou de estudar. Nunca deixei. E, olha, eu até brinco assim, sempre quis estudar. Eu sempre quis estudar. Sempre estudar para mim era uma das possibilidades que a gente tinha de ascensão social. Eu entendo e eu acredito nisso. Eu acredito que a educação é uma das formas de levar a pessoa à ascensão social. O conhecimento.
Eu acho que vamos abranger um pouquinho mais, né? O conhecimento é a única forma que possibilita a ascensão social para as pessoas. Tem formas que a gente sabe que não é adequada, né? Existem outras formas, mas a educação ela é a única forma. E eu sempre acreditei nisso. Eu acho que... Tanto é que quando a gente veio para Nova Bandeirantes, mudamos para uma chácara, a gente fez o ensino médio. A primeira oportunidade que teve de fazer uma faculdade, eu fui. Mas antes disso, você andou bastante de bicicleta. Nossa! Parece o quê? Hoje eu tava falando, eu tô com essa barriguinha, Abandonou a bicicleta? Eu abandonei a bicicleta, mas teve um período, não foi um período muito grande não, mas eu andava 64 quilômetros de bicicleta por dia. Maratonista. Zé, eu pesava 50 quilos, eu casei com 54 quilos. E quando vinha o vento, o que fazia? Aquilo lá eu tinha que segurar. Disse que você não poderia nem abrir o braço e confundir você com o crucifixo. Aquilo andava amarrado na bicicleta. Andava amarrado na bicicleta, porque senão corria risco. Você tinha que colocar, como que chama aquele negócio de que o pessoal anda na água que coloca para o vento? Puxar? Tipo uma canozinha, coloca uma vela. Exato, coloca a vela, você joga pra cá contra o vento. Já puxava. Mas era isso, era muito magro, nossa. Então a gente olha, o pessoal olhando aí pelo Devaci, parece que é um cara muito jovem, mas não é. Ele é pai de 4 filhos. Isso. E me diz aí qual que foi sua como que é a sua inspiração pra educar esses meninos? Tu inspirou no quem? Quem que é a pessoa que você falou assim, vou educar meu filho como essa pessoa? Eu sempre vejo meus pais. Eu acho que a forma que eles educam a gente é que assim, você sabe que essas coisas são subjetivas, né, Zé? Você imagina uma coisa e aí essa subjetividade é sempre da percepção que você tem das coisas, né? Então eu fui criado de uma forma e eu gostaria que meus filhos fossem criados do mesmo jeito. Então é isso. Então a inspiração que eu tenho algumas coisas não permite, né? A própria evolução. Isso. Né? Mas assim, o meu pai mesmo, a gente levava uns tapas da mamãe mesmo, mas era merecido, né? O moleque sempre apronta, né? Mas o papai nunca bateu. Mas você era com os irmãos? Vocês são com os irmãos? Somos em 3, né? 3 irmãos? Eu e 2 meninas. E 2 meninas. Eu de homem e 2 meninas. Era o rei do rainha. Andava pela casa e tudo e você só uma vez. Brigava muito, não? Não. Quem que mandava? As meninas. Elas falavam e eu obedecia. E logo após do ensino médio, você foi direto para a faculdade? Como foi? Então, terminou o ensino médio. Graduação. Terminou o ensino médio. Eu fui para graduação. Na verdade, eu terminei o ensino médio e já iniciei... Era física mesmo? Não, eu fiz primeiro normal superior. Aí terminei normal superior. Na época, eu trabalhava na Cefaz, no município de Nova Bandeirantes. E lá eu conheci o Jeová. O Jeová ele era agente fazendário na época. E ele me mostrou um mundo que eu não conhecia. O mundo dos concursos. Eu até brinco, assim, que ele me abriu os olhos para enxergar o mundo de uma forma que ninguém tinha me mostrado ainda. Que é a possibilidade de você de fazer um concurso, de você buscar coisas novas, né? E aí, em 2008, eu voltei para a escola estadual para trabalhar como professor. E eu já estava formado, né? Já tinha feito normal superior. Comecei a trabalhar com ensino de ciências para EJA. E uma aula de ensino de ciências para EJA, é isso. Terminei o ano letivo, foram só um contrato de 4 anos. Em 2009, eu iniciei com física. O Valdemir, que se candidatou a diretor da escola, ele foi para a direção. E a professora Elaine, que era professora de física, foi para as aulas de matemática. E aí ficou as aulas de física sem ninguém. Mas você começou a dar aula antes da graduação. Antes da graduação, Zé. E aí surgiu Aí eu busquei. Maluco antes de Isso, Zé. E aí eu busquei formação, eu fiz o vestibular da Unemat, EAD. Na época eu passei em segundo lugar para fazer física EAD. Comecei a fazer... Aquela parcelada, né? Não, é EAD mesmo. Era completamente... Eu só tinha que ir lá na Unemat a cada semestre. Zé, quando eu não conseguia. Era muito difícil. E aí, estudei 6 meses. No início do ano,
eu me inscrevi para segunda licenciatura. Na verdade, nesse meio, eu vi que estava muito difícil. Eu fiz inscrição para segunda licenciatura em Física na UFMT de Barra do Garças. E aí eu passei. Eles me chamaram. Eu comecei dia 2 de janeiro. Dia 2 não, dia 3 de janeiro eu comecei o curso de Física. Aí é presencial na UFMT em Barra do Garças. E foi lá que eu graduei. Isso. E aí foi muito bom, Zé. Foi muito bom. O curso de Física presencial, ele me possibilitou também um crescimento. Porque assim, você tá numa sala. Aí o aluno fala assim, olha, na física do terceiro ano tem uma equação de interação entre cargas. Força é igual a K0 vezes a carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Aí o aluno, professor, por que é esse K0? Quando ele perguntava isso para mim, eu não sabia o que ele significava. É permissividade do meio. Mas o que significa isso? Mas na prática, assim, você não conseguia. Eu não sabia, eu não conseguia visualizar. E aí, a faculdade possibilita isso pra gente, né? Você ter realmente conhecimento daquilo que você está se formando. Então, foi importante nesse sentido. Eu entendo que lógico que a distância ia ajudar, mas não tanto quanto foi o presencial. Ele foi muito importante. Quando você terminou a graduação, você foi direto para o mestrado ou você fez uma pós-graduação? Não, eu fiz uma pós-graduação em psicomotricidade. Aí terminou a graduação, eu terminei em 2013. E aí fiz uma pós-graduação em psicomotricidade. E aí, em 2015, eu passei fiz o concurso do... Na verdade, um pouco antes de fazer o concurso do Instituto Federal, eu fiz o concurso para perito criminal. Na época, classificava 8 candidatos, eu fiquei em 9º. Então, por uma vaga, eu não conseguia entrar. E aí... Tô doido esperando que eu morresse pra... ou pelo menos ser chamado, né? Que você morreu. Mas aí, fiquei em 9º, não fui chamado, era só 8 que classificava, né? Mas eu tava bem preparado, porque eu tava estudando pra esse concurso. E aí, eu fiz o concurso de Instituto Federal pra Juína. Pro Instituto, tu fez só com graduação. O mestrado veio foi depois, dentro do Instituto já. Então, quando eu fiz Por isso que eu falo. O graduado dentro do Instituto faz o quê? Mesma coisa. Só que aí você não lá pode... é curso técnico, né? Isso, tem curso técnico. Então, você não pode dar aula, você sendo graduado no Instituto, você não pode dar aula nos cursos superiores. Mas você pode dar aula nos cursos técnicos. Mas se você for um nerd assim, eles dão uma encaixadinha. Faltou um professor, tá? Só se... É porque a própria legislação, né? Ela impede isso, né? A legislação, ela fala que precisa de ter pelo menos mestrado ou doutorado, né? Mas aí quando você tá dentro, fala assim, já tô aqui dentro, agora eu vou fazer mestrado. O doutorado, na verdade, só para aumentar o salário ou com reconhecimento? Não, na verdade, não aumenta o salário, Zé, o doutorado. E o plano de carreira no Instituto é bom? Né? Zé, eu acredito que precisa muito... A educação em si, ela é pouco valorizada no Brasil, né, Zé? A gente precisa ainda de um esforço muito grande dos gestores na educação. A gente tem essas muitas dificuldades ainda que são enfrentadas, principalmente no nível de investimento mesmo. Porque, assim, o professor, além da carreira dele, tem outras coisas que são pertinentes à educação e os afazeres do professor que são importantes, são extremamente relevantes, ainda mais numa instituição que tem a formação técnica como prioridade, né? Então, um aluno que está fazendo um curso de... Vamos pensar, um curso de... meio ambiente. Ele precisa vivenciar a prática, então ele precisa fazer visitas a campo, eles precisam ter aulas práticas, eles precisam participar de eventos científicos que trabalham tem aquele determinado conteúdo, exatamente para ele vivenciar como que é ser um técnico em meio ambiente, ou um técnico em agropecuária, e assim por diante. Então é necessário isso. Só que muitas vezes você tem uma falta, a gente chama de sucateamento da educação. A gente até veio agora de uma greve muito dura, exatamente por isso, porque tinha demanda salarial também. A gente tem um plano que eu considero um plano razoável para o professor. Só que, como eu falei para você, não é só isso. Então, a gente teve uma proposta de questão salarial que era até razoável, mas, entretanto, a gente não tinha uma proposta aceitável para recomposição orçamentária. Então, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu, vai ter uma melhora para o próximo ano, mas graças à briga. Então, não é algo que vem de graça, né? Mas eu considero que o IF, eu até falo assim, olha, eu sempre fui um professor muito inquieto dentro da escola, sempre fui muito ativo, sempre busquei fazer a diferença, sempre.
E isso eu não tô querendo me gabar, não. Não é isso, né? Esse é o objetivo. O objetivo é realmente falar aquilo que eu sempre busquei fazer. E o IF, ele me proporcionou uma coisa que nenhuma outra instituição me proporciona. Ou me proporcionaria. Que é a possibilidade de fazer a diferença na vida do estudante. Então, muitas vezes, eu vou falar de um caso de Confresa, que eu passei mais tempo. Tem um estudante em Confresa que muitas vezes ele nunca conheceu um outro estado. O IF, por meio da participação em evento científico, proporciona esse aluno conhecer um outro estado. Para você ter uma ideia, Zé, lá em Confresa a gente tinha uma aluna, teve 3 alunas que elas submeteram um trabalho para a IUPAC. Não sei se você já ouviu falar. E o PAC, ela aconteceu em Paris. E o IF possibilitou essas 3 estudantes ir a Paris apresentar esse trabalho na IUPAC. Que é um evento incrível. Então, assim, o IF proporciona isso para os estudantes. E isso faz a diferença na vida dele, porque vai vivenciar uma outra realidade, um outro ambiente, uma outra cultura. Isso é extremamente importante para o ser que está ali, né? O ser que está sendo formado, né? Então, eu considero extremamente importante. Voltando a uma pergunta que você tinha falado, Zé, eu acho que também vale a pena. Você falou em relação aos meus filhos, né? Até quando as pessoas me perguntam quem sou eu, né? Quem é o Devacir? Aí eu costumo falar que o Devacir é pai de 4 filhos, é esposo da Denise, e aí, assim... Quem que manda é ela, cara. Exato. Tem que falar. Ela... Tem que falar a verdade. E aqui pode contar tudo e tudo é verdade. Exatamente isso. Lá em casa quem fala mais alto sou eu, mas é ela que manda. Tá, eu sei o que é o alto que ela fala. O cara que manda tu fazer uma coisa, tu fala, já vou. Exatamente desse jeito. Mas é isso, porque assim, eu acho que a família, ela é mais importante. E eu sempre coloco isso como fundamental, tanto no meu crescimento profissional. Porque quando eu comecei a fazer física, eu já era casado. E eu passava um período grande fora de casa. E sempre tive o apoio mas dela. lá no século passado, né? Pessoal, isso é conversa do Zé, tá? No século passado tá logo ali. Eu sou muito jovem ainda, tá? Isso foi nesse século, tá? Mas então, em 2010 aconteceu. Depois, no mestrado também, do mesmo jeito. E agora no doutorado, sempre tive apoio de forma integral deles, né? Da minha família. Então, acho que isso é fundamental. Eu sei que mestrando e doutorando tem bastante trabalho científico, né? E publicações. Onde que é publicado esses seus trabalhos? É interno ou ele é exposto para quem quiser ter acesso? As publicações, todo pesquisador, vamos pensar assim, na dissertação do mestrado. A dissertação do mestrado, no meu caso, eu criei foi um mestrado, não era um mestrado acadêmico, ele era um mestrado profissional, em que no mestrado profissional a prioridade é você criar um produto educacional. Então, no meu caso, eu não criei, mas eu utilizei de algo que já tinha sido criado, que era a câmera de nuvens, a gente chama também de câmera de Wilson, em que era possível os alunos observar rastros deixados por partículas elementares. Então, pósitron, elétrons, e assim por diante. Então, a gente... além disso aí, a gente conseguia os muons, que são partículas de rastro maiores, a gente conseguia identificar isso aí. Então foi criada essa câmera de nuvens ali com os alunos, filmado, e aí o meu produto foi esse. Isso é uma publicação e a gente publica ela em revistas acadêmicas. Além de ter a dissertação publicada, eu tirei um artigo e publiquei numa revista científica. Então, no Brasil hoje existem várias revistas científicas e elas... Assim, as revistas científicas, elas são extremamente importantes. Eu até falo assim, tem um colega de Confresa, ele tem uma frase que é simbólica, e eu concordo com ele. Ele fala que é uma tendência futuramente acabar os livros. Porque você tem muitas informações nas revistas. As revistas publicam artigos que são textos menores e muito bem elaborados, com pesquisas muito substanciais mesmo, substanciosas naquele tema, e completa mesmo. Então, a gente publica esse trabalho científico nosso, normalmente nas revistas. E essas revistas científicas, elas são medidas por qualis, tá? O Brasil trabalha com isso. Então, você tem o qualis A1, que é uma revista muito boa, também está relacionado ao nível de acesso, nível de citações que essas revistas têm, que os trabalhos que são publicados nessas revistas têm. A2, A3, A4,
B4, aí B1, B2, B3, B4 e C, são os quales, são as revistas. E aí, para ter maior número de visualizações, elas têm os indexadores, né? Que aí são as bases de dados onde ficam armazenados essas revistas para as pessoas buscarem, né? Google Acadêmico, Readity, Cielo, são todas plataformas onde ficam disponibilizados. Você está fazendo doutorado, você é concursado, tá no serviço, e a gente sabe que quem faz doutorado tem que ir para campo, e às vezes fica 2, 3 meses em campo. Isso. Quem que banca isso? Olha, eu, na verdade, tem Sério? sido eu normalmente, porque seria o instituto, né? Mas eu peguei um afastamento para terminar o doutorado, e aí esse afastamento é um afastamento de 2 anos e meio. Então, esses 2 anos e meio, infelizmente, o Instituto não pode me ajudar, porque é como se eu estivesse no quadro de funcionários, mas eu não estou... o Instituto não consegue bancar esses trabalhos. Então, as viagens que eu tenho que fazer, a pesquisa, a apresentação dos seminários, participação de eventos científicos, são todos por minha conta. E que é importante o pesquisador, tá? O pesquisador precisa se manter atualizado. Então, ainda mais na educação, né? A educação, por si só, o professor já precisa buscar algo diferente para trabalhar com os alunos. No ensino superior, ainda mais. E aí, você sendo doutorando, você precisa estar atualizado daquela temática que você está trabalhando. Então, você precisa buscar mesmo conhecimento novo e por meio dos eventos. Vou falar um assunto aqui, um pouco polêmico, que hoje está bem em evidência, né? Esse tema. E nada mais do que perguntar para uma pessoa que é professor universitário e está doutorando, né? Vai encerrar o doutorado. Existe doutrinação lá com os alunos? Nossa, nas universidades? Não, o que mais fala. E tem pessoas que afirmam. Que afirmam isso? Não. Afirma. Eu já ouvi isso também, mas não. Qual que é a reação dos professores, dos doutores, quando ouve falar que o professor tem a capacidade de doutrinar, né? É que hoje nós vivemos uma polarização perigosa no Brasil. E isso as pessoas acabam confundindo muito. O aluno, ele tem liberdade dentro do instituto de pensamento. Então, não é um lugar que você vai privar o aluno de pensar. É uma universidade. Então, ele precisa pensar. E o professor não vai impedir de pensar ou vai trabalhar... Não, isso é conversa. Não existe isso. É porque no ensino médio eu tenho certeza. Porque os alunos mal conseguem ficar dentro da sala de aula. Agora na universidade já não sei. Nunca me tentaram doutrinar quando eu estava fazendo faculdade. Eu também nunca passei por isso. Mas, assim, diz que agora tá... Não, eu nunca vivenciei isso. Vocês fazem reuniões secretas? Não existe isso. Fala a verdade. Não existe isso, não existe. A gente... É um ambiente em que as pessoas são livres para pensar, mas não para... É uma situação até constrangedora você fazer qualquer tipo de menção relacionada a isso com os estudantes, né? Então, eu não acredito. Pelo menos eu nunca vivenciei isso. Se tem professor que conversa com os estudantes relacionados a essa política, essa tentativa de doutrinação, eu desconheço, tá? Eu desconheço. Mas o que a gente prega para os estudantes é exatamente a possibilidade dele, a liberdade que ele tem de pensamento, né? Que é importante, né? O aluno, ele precisa ter essa liberdade de pensamento. Vamos falar do Instituto, o Instituto Federal, né? O que diferencia o Instituto Federal de uma universidade? Olha, o Instituto Federal, ele enquadra nas IES, Instituições de Ensino Superior, mas ele não é uma universidade. Por quê? Porque o Instituto Federal, além do curso superior, ele oferece alguns outros níveis de ensino, como, por exemplo, o ensino técnico, o ensino subsequente, o ProEja, e além disso aí tem os cursos FIC. Mas você entende então que uma universidade ela vai oferecer o quê? O ensino superior, bacharelado, mestrado e doutorado, não é isso? E pós-graduação. O Instituto, ele oferece para o seu público, ele oferece desde o curso técnico até a pós-graduação. Então, dentro do Instituto, a gente até incentiva essa verticalização do estudante. Então, o estudante seria bacana, né? Se você tem um aluno que sai do Instituto, do curso técnico, e ele vai até a pós-graduação dentro do Instituto. Seria ótimo se isso acontecesse. Infelizmente, não acontece muito. Mas como que funciona isso? Por exemplo, tem muita gente que deve estar
Tá assistindo gente que tem aquele sonho de ir para um instituto. Para ingressar no instituto, qual que é o procedimento? Olha, é muito simples. Se tem o site, né, do IFMT, você... Primeiro, assim, é um mito, a gente tem um mito de que o instituto é pago, né? O instituto é uma escola de excelência e que não tem custo nenhum, tá? É gratuito. Muitas vezes os estudantes que estão lá no instituto são até bolsistas, ou seja, eles recebem por estar ali, entendeu? Então para ingressar, o que o aluno precisa fazer, vamos pensar um aluno aqui de Aripuanã que quer fazer um curso técnico no instituto. Então o que ele faz? Ele faz a inscrição dele. Ele tem que estar no 9º ano? Ele tem que estar no 9º ano, ou terminado o 3º ano, né? Terminando o 3º ano. Se ele está no 9º ano, ele vai entrar no curso técnico. Se ele está no 3º, ele vai entrar no curso superior. No caso, em Juína, física, matemática, biologia, administração e agronomia, que são os cursos superiores que tem ali. Então, ele faz a inscrição dele e faz hoje eu acho que como mudou do ano passado para cá, eu acho que agora tá por história escolar. Mas a nota do Enem tem validade? Para entrar no superior, sim. Eu também. Normal igual aos outros. Isso. Por exemplo, eu tô no 9º ano, fui para lá, fiz primeiro, segundo e terceiro. Se você quer continuar, o que tem que fazer? Eu tenho que fazer passar prova. pelo seletivo? Tem que passar por outro seletivo. Uma outra coisa que é importante, Zé, em relação a isso, vamos pensar que um aluno aqui de Aripuanã quer ir para fazer o instituto. Ele fez a prova, passou. Tem possibilidade, o Campus Juína, ele oferece para os estudantes o alojamento. Então, aí você vai passar por uma entrevista com a psicóloga, com a agente social. Tem várias pessoas que são uma comissão, na verdade, que é responsável por conversar com esse aluno, entender a situação familiar, observar o contexto que ele vive, tudo isso aí, e ver se ele enquadra nos critérios de seleção para estar ficando no alojamento. E aí ele pode ter estadia com refeição e tudo, gratuita, tá? Dentro do instituto. Então tem essa possibilidade. Eu sou suspeito a falar de instituto. Eu sou um apaixonado pelo instituto. Eu acho que o instituto, ele proporciona algo que nenhuma outra instituição proporciona, tanto para os professores quanto para os estudantes. Eu até falo assim, olha, você quanto professor, você terá a oportunidade de trabalhar no ensino técnico e depois de trabalhar no ensino superior. Inicialmente é assustador. É integral para o ensino técnico? É integral. E a agronomia também é integral. Lá os cursos superiores, bacharel e licenciatura? Tem os dois? Tem em bacharel em administração, bacharel em agronomia, licenciatura em matemática e licenciatura em biologia. São duas licenciaturas que tem. Então, o que eu ia falar para você? Então, é gratificante você ter a possibilidade de trabalhar tanto no ensino técnico quanto no ensino superior. Eu entendo que isso, para o professor, é um fator motivacional. Eu acho que motiva ainda mais ele nessa jornada, né? Jornada tão estressante que é a sala de aula. Eu acho que você ter essa oportunidade de estar em 2 níveis de ensino diferentes, poder fazer a diferença na vida dos estudantes, é prazeroso. No instituto, numa localidade, é claro que ele vai estar proporcionando para aquela comunidade que seus filhos estejam na mesma cidade. Qual que é outra contribuição que o instituto desse dá para a comunidade em científico? Tem alguma coisa que desenvolve com a sociedade? Os professores do instituto desenvolvem pesquisa. A gente trabalha com o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, são o tripé que são base da educação superior, tá? Então, toda essa instituição superior trabalha com esse tripé. E nós não somos diferentes, nós trabalhamos com esse tripé: ensino, pesquisa e extensão. No ensino é aquilo que fica vinculado exatamente aos alunos, né? A parte prática do professor ali em sala de aula. A pesquisa, o IFMT, por meio da PROPES, por meio de projetos internos, possibilita ao professor desenvolver pesquisa. E essa pesquisa, ela é aberta para a comunidade. E de várias formas, tá? Tem vários eventos dentro do instituto que abre aquilo que o professor está pesquisando para a comunidade. E, além disso aí, tem os projetos de extensão. Lembra do xadrez que a gente tinha falado no início do programa? Então, o xadrez é um projeto de extensão do Instituto Federal. A gente está levando o instituto para a comunidade. Então, ensinando o xadrez para a comunidade por meio do instituto. Então, você faz a diferença, né?
além disso aí, tem as publicações, as pesquisas desenvolvidas no campo, aquelas que não conseguem muitas vezes chegar até a comunidade ali, os professores publicam elas em revistas científicas, e aí eu entendo que a contribuição é enorme. Vamos pensar que você é produtor rural, e aí você trabalha com horta. Você vai no instituto, o instituto organiza o dia de campo, e você vai lá e aí tem a oportunidade de conversar com um professor que é doutor na área, trabalha com plantação de melancia, plantação de maracujá, mostrar para você a variedade que melhor se adaptou para aquela região, quantidade de água, análise do solo, como que pode ser feito, o tipo de plantio, se precisa colocar lona por baixo, se não precisa. Então são várias coisas que o professor ele agrega para a comunidade local e que na verdade não fica ali dentro do instituto, né? Você leva aquilo ali para a comunidade. É através até mesmo dos alunos que estão fazendo curso superior, né? Os projetos deles é campo, usa-se também a comunidade para. Também. Eu até costumo falar assim, Zé, que a gente enquanto instituto tem uma função social bem maior do que as universidades, porque a função do instituto é estar nos interiores mesmo, atender a comunidade mais carente. Essa é a função do instituto. Então você pega um curso de física em Confresa. Confresa tinha curso de física. Os alunos que fizeram física em Confresa, eles nunca tiveram um professor de física formado. Então o IFMT de Confresa atende 10 municípios em torno. Então desses 10 municípios, nós fizemos um levantamento em 2018, não tinha professor formado. Então, você imagina que a partir de 2019, que foi a primeira turma, começa a ter os primeiros alunos formados, que vai ter o mínimo de conhecimento para estar trabalhando com os estudantes. Faz diferença muito grande, né? Muito. Uma pessoa formada dentro de uma família faz diferença já em toda faz a família, diferença. Né? Imaginou numa cidade, né? Uhum. Então, eu entendo que a gente tem uma função social muito grande. A gente começou falando brincadeira sobre professor de física. Como você avalia o aprendizado do aluno no geral em física? Você considera mais ou menos? Você acha que tem um certo interesse por uma matéria tão complexa? Eu mesmo fui entender um pouco de física depois que eu saí do ensino médio. Que negócio de delta, não sei o que... Velocidade, tempo e me confundia tudo. Olhar para o professor, para que significa esse sigma aí? O que significa esse... Eu tinha um professor japonês, bicho, ele sabia que o cara entendia muito, mas não conseguia passar uma palavra pra gente. O pessoal fala que a maioria dos professores de física, né, diz que são muito legais, mas não sabe me explicar. É porque, na verdade, ele fica impressionado porque que você não sabe de uma coisa tão simples. Aí você olha e você não entende nada. Mistura triângulo... Gama com beta. Triângulo com número, com risquinho, pi, não sei o quê. Então, Zé, eu falo pra você assim, olha, que... Primeiro, a física, ela realmente é uma ciência complexa. Ela é uma ciência que demanda, além de tudo, além da matemática, que a gente na verdade, olha pra você ver, eu até brinco com os alunos, quando eu tô dando aula, eu falo assim, o que é física? Aí eles param, pensam... Professor, física é a ciência... Isso. Aí eu vou lá no quadro e coloco ciência, que estuda isso, tá certinho. Aí não sei mais. Não sei mais, exatamente. Mas vamos lá. É a ciência que estuda os fenômenos naturais e suas causas. Quando você estuda os fenômenos naturais, seria tudo maravilhoso. Mas quando a gente estuda as causas dele, acaba ficando mais difícil, né? Porque envolve outras coisas. Então, a gente expressa matematicamente um fenômeno natural. É isso que a gente faz. Os cientistas fizeram vários testes, milhares de vezes, né? Até chegar numa equação, na né? equação. E aí aquilo acaba confundindo a gente. Eu, por exemplo, estava fazendo física, tudo beleza, e de repente o cara coloca a equação de segundo grau, que eu já tinha problema na matemática. Aí você fala, aí lascou. Mas muitas vezes o que acontece é isso, Zé. Jamais é criticando a matemática, não é isso não, mas muitas vezes o aluno ele não chega preparado. Ele não tem a base matemática no ensino médio. Até mesmo português, né? Para interpretar um problema, né? Ele não consegue interpretar, muitas vezes acontece isso. Aí é por isso que torna tão difícil. Às vezes ele tem algum problema na matéria anterior, que ou seja lá português ou matemática, ou chega na física e aí piora ainda, né? Mas então assim, eu considero que a física, ela proporciona ao professor trabalhar ou apresentar para o estudante o cotidiano.
Então vamos lá. Olha, eu vou daqui a Juína. Vamos pensar, tem 360 quilômetros. Se eu gasto 5 horas, qual é a minha velocidade média? Então, o aluno ele precisa associar um determinado fenômeno com a prática dele, entendeu? Não adianta O problema muitas vezes é que a física ela é passada de uma forma abstrata. Física não é abstrata, física é palpável. Entende? O professor precisa, de uma certa forma, trabalhar um determinado conteúdo de tal forma que aquilo se torne palpável para os alunos. Mesmo assim, tem muitos alunos que terão dificuldade. E é normal. A gente não aprende física com o estalo de dedos. Não, física realmente ela é complexa, ela não é tão simples de ser aprendida. A gente tinha um professor que falava assim que a física ela precisa ser bundada. O que é bundar? É sentar no banco e estudar, senão você não vai aprender. É resolver exercícios, senão você não consegue entender isso. É a prática. É a prática. Tentar olhar todos os problemas e tentando associar aquilo ali com o seu dia a dia. Temperatura de 21 graus. A sensação térmica mente, mas eu consigo imaginar os 21 graus, 0 graus. Eu consigo ter essa percepção. Então, o aluno precisa tentar sempre associar isso com a prática. O professor é importante que faça isso também, que tente trabalhar essa prática com o estudante. Além disso, os experimentos. Eu considero o experimento fundamental para o desenvolvimento das aulas. E hoje a gente tem os simuladores virtuais que tornam o conhecimento ainda mais palpável. Então, vocês usam a tecnologia para atrair o aluno para aprender mais. Você tem uma metodologia assim, que você usa para facilitar o aprendizado? Zé, eu gosto muito de Paulo Freire. Eu entendo que Paulo Freire, ele enquanto educador, é fantástico. Gosto muito mesmo. E eu utilizo... A doutrinação. Não. Paulo Freire tinha as ideologias dele, mas independente disso, ele enquanto professor, enquanto pesquisador, ele foi extremamente importante. Eu considero ele fundamental e uma das bases mesmo para o professor desenvolver na aula. Na verdade, assim, na física, Paulo Freire era físico? Não. Paulo Freire era pedagogo e trabalhava com EJA. E aí, ele trabalhava com a alfabetização de jovens e adultos, né? Um professor, por nome de Demetrio Delisoikov, se não me falha a memória, ele é da Universidade Federal de Pernambuco, da Paraíba, junto com o Mangotti, eles utilizaram do método freiriano, fazendo uma adaptação para o ensino de física, que eu gosto muito. Existem várias outras formas que os professores utilizam dentro do ensino de física, mas eu gosto desse método, em que ele trabalha a problematização inicial, ele trabalha a organização do conhecimento e trabalha a aplicação do conhecimento. O que é isso? Se eu for trabalhar um determinado conteúdo, o professor ele chega e ele precisa instigar a curiosidade do aluno sobre aquele conteúdo, fazendo perguntas do dia a dia do estudante mesmo. Ele precisa fazer isso. A partir do momento que o aluno tem curiosidade para entender aquele conteúdo, ele organiza esse conhecimento, ele trabalha esse conhecimento o conhecimento científico mesmo com o aluno ali. Desenvolve as equações e, ao final, ele mostra para o aluno onde aquilo ali está aplicado. Então, eu entendo que esse método, no meu caso, vários outros professores, se você fazer essa pergunta para vários professores, todos terão métodos diferentes. Eu gosto desse tipo de metodologia, em que eu tenho uma estruturação do conteúdo para ser aplicado, de tal forma que vai facilitar para o aluno o entendimento desse conteúdo. No método freiriano, lá 40 dias, você consegue deixar alfabetizado. Aí é potência. Sobre a questão como você enxerga o papel da física nas soluções dos problemas globais? Você acha? Fundamental. Eu acho... É que assim, Zé... Como é que eu posso te falar? Nós vivenciamos um período aí das caixinhas. O que é as caixinhas? Não é a caixinha do Nubank. Não é a caixinha do Nubank. eu tinha a física, a química, eu tinha português, matemática, tudo separadinho. Isso chama-se método cartesiano. Um cara por nome de Spinoza, ele propôs uma ideia um pouco diferente de um universo contínuo, em que tudo estava interligado, tá? Depois a gente teve outros epistemólogos que, digamos que, refinou essa ideia. Então, depois Einstein utilizou dessa ideia, de sair dessas caixinhas, para entender esse universo contínuo. Então, tudo está interligado. Então, vamos lá. A física, ela é importante
muito importante como ciência para a solução dos problemas globais. Entretanto, não sozinha. Nós precisamos entender que tudo é contínuo, tudo é junto, tudo está interligado. Então eu preciso, além da física, eu preciso da matemática, eu preciso do português para fazer com que as pessoas tenham entendimento daquilo que está sendo proposto ali. Eu preciso também da química para entender os efeitos, dos efeitos globais dos elementos químicos, da poluição. Então, são várias. As ciências, elas precisam estar interligadas. Mas eu considero que a gente consegue sair da situação que nós estamos, que a gente consegue... Gente, é visível. A gente não precisa ser cientista para conseguir identificar os problemas que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando calores absurdos, nós estamos vivendo secas severas, inundações que nós vimos hoje, esse ano no Rio Grande do Sul, foi um desastre. Então, são situações que estão aí. Então, não precisa ser cientista para identificar que esse processo de aquecimento, e se acontecer? É um processo natural isso. Só que a gente está acelerando isso. Com a nossa intervenção, nós estamos fazendo um processo que nós chamamos de catalisador. É um processo de aceleração desse aquecimento global, de tudo isso. Que, na verdade, é um ciclo, né? É um ciclo. É um ciclo que aí, às vezes, o ser humano ele interfere no ciclo. Quando está passando o ciclo, interfere e acelera. E, de repente, pode fazer uma situação irreversível. Né? Tem que tomar cuidado para que não se torne. Eu acho que hoje ainda tem chance ainda de mudar, de melhorar, de tornar isso reversível, né? Uhum. Qual que é o conselho que você daria para o jovem professor que está começando agora, né? Que está começando essa carreira acadêmica? O que você tem a dizer para esse jovem? Se física é viável, se não é... Física é ótimo. Eu sou suspeito a falar, como eu falei para vocês, eu gosto muito daquilo que eu faço. Eu gosto de ser professor. Tem muita gente que não gosta, né? Muita gente que acha que... Mas eu gosto. Eu acho que eu tô na profissão certa. Eu até tava conversando com Denise. Denise é minha esposa, tá? Eu tava conversando com ela esses dias atrás e falando assim, olha, eu não pensaria em mudar de profissão. Se fosse nascer, eu queria ser professor novamente. E ela gosta de física também? Ela não. Ela tem dificuldade. Ela te dá um checkmate. Às vezes. Mas o que eu falaria para esse jovem, Zé, era que... Primeiro, física, um físico ele nunca fica desempregado. Falta físico. Hoje, para você ter uma ideia, em termos de demanda, você precisaria... Apenas 18% dos professores que trabalham com física são formados. Para você ter uma ideia. Então, não ficaria desempregado. Física é uma área que vale a pena. A educação é uma área que eu acredito. Então, você poder... O professor, na verdade, ele não tem salário, né? Não tem um salário que é aquilo que a gente acha que merece. Entretanto, você tem uma coisa que vale mais que dinheiro, que é a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso vale mais que dinheiro. Então, se o jovem quer entrar na educação para fazer a diferença na vida das pessoas, professor é a profissão certa. Que ela te possibilita isso. Se você quer uma profissão que te dê dinheiro, professor não é a profissão. Então, a profissão, você tem que buscar outra coisa. Agora, para fazer a vida, para fazer a diferença na vida do estudante... TikTok é a profissão? TikTok, aí... Aí se você quer dinheiro, é TikTok, é Kawaii, é Facebook. Aí não é pra todo mundo, né? Aí tu tem que ter bunda grande. Aí nós ficamos na fila. Mas é isso. Eu acho que professor é a possibilidade que tem de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acredito nisso. Pois é, gente. Tá falando com o Devacir, né? Que é o físico. Falando em física, só pra gente encerrar aqui nosso bate-papo, é só licenciatura ou tem o bacharel em física? Tem bacharel. Eu sou licenciado em física, mas tem bacharel. Eu trabalhei com bacharel em física. É um cientista. Na verdade, cientista físico. Ele é mais para a área técnica. Ele é mais para a área técnica. Por exemplo, eu fiz licenciatura em física. Se eu faço um mestrado e um doutorado na área acadêmica, em física, eu é um cientista físico, né? O astrônomo, ele é uma área da física. É uma área da física. Ele tem que a astrofísica é uma área também da física. É uma sub-área. Mas hoje existe faculdades de astronomia, de astrofísica. Tem faculdades.
Então, mas a física, assim, o bacharel é aquele que ele é mais para área técnica. Ele é mais para área técnica, não é para licenciatura. Se ele quiser dar aula, ele vai ter que fazer uma complementação aí para dar aula. Uhum. Entendeu? Mas quando você tá lá na escola, acontece uma briga e você aplica a física. Ação e reação. Você deu um tapa, dá um bufetão. Esses são os alunos. Esses são os alunos que fazem isso. Ele falou, tá aprendendo física, professor. Esse é efeito ação-reação. É olho por olho e dente por dente. Exato. Pois é, gente, nosso podcast de hoje tá chegando no final. Devaci, até que eu comecei a gostar de física. Não, você vai gostar, tenho certeza pra você. Principalmente de ação e reação. Isso aí é boa. Pois é, o Devaci que tá terminando o doutorado, tá pra puxar, tá fazendo a tese, como é que é? Você tá defendendo o quê? Agora dia 26 agora vai ser a qualificação da tese. Então é onde a banca vai olhar, vai ver se o trabalho realmente é uma tese e dar o veredito dele. Você tem orientador no doutorado? Tem orientador. Aí depois... Eu tenho orientadora, na verdade. E depois o PhD. Na verdade, a titulação é um pouco diferente. Tem pós depois do doutorado? Então, tem pós-doc, mas o pós-doc, ele não é título. Título vai só até o doutorado. O PhD, ele vem da filosofia. O P vem da filosofia. Isso. O PhD, ele tá mais relacionado à filosofia, o ato de ensinar. Então, a partir do momento que você faz um doutorado em ensino, em educação, ou para ensinar, você é PhD, entendeu? Então, mas existe pós-doutorado, existe. Só que não é título. No Brasil não é título. No Brasil não, na verdade, eu acho que em lugar nenhum do mundo é título. O título só vai até o doutorado. O pós-doc é uma pesquisa que você desenvolve depois do doutorado. Mas aí depois você vai poder colocar um DR no seu doutor, Devaci? Pode colocar, mas eu não sou muito adepto a essa... Você me respeita. Exato, eu acho que não precisa desse respeito todo, não, desse formalismo, não. Vamos agradecer a Claudemir que tá ali, só dando risada, disse que aprendeu física, que ela também é matemática. Matemática. Eu já dei aula de física também. Agradecer aqui o Devaci pelo convite. Obrigado a que veio de Juína exclusivamente para participar aqui do meu podcast, né? Espero que você tenha aprendido um pouco, né, sobre a trajetória, né? Contou um pouquinho da história. Eu quero agradecer aqui o pessoal que sempre está acompanhando a gente, compartilhando, e também o pessoal da Webnet que patrocina o seu podcast, o pessoal do BeatPoint. Forte abraço e a gente volta na próxima segunda-feira. Um beijão do Zé. Até mais. Tchau.